Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enes com vocês. Galera, o segundo vídeo do dia, pra gente falar aquilo que eu prometi pra vocês, né, no último vídeo. Vamos falar aí sobre a declaração do Papelim, também vamos falar sobre jogadores, né, porque já temos que começar a pensar no planejamento do ano que vem. E a gente vai falar um pouco sobre alguns atletas aí. Claro, vamos falar também dele, Lord Voldemort. Apareceu ontem, o pai da criança. Ele disse que teve contribuição no acesso do Remo. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também, tá? Antes disso, peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, duas camisas do Leão Azul para você. Deixa o seu like, compartilhe nossos vídeos. É muito importante aí pro crescimento do nosso canal, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado pela Coelho Esporte. Você tá a fim de comprar aí a sua camisa do Clube do Remo, andar de manto novo pela cidade? Então entre em contato com a galera da Coelho Esportes. Só você pegar o seu QR Code do celular, colocar na câmera aí na tela, tá? Aqui na tela tá aparecendo para você. E você vai diretamente para o WhatsApp da Coelho Esportes. Lá você vai tirar qualquer dúvida, qualquer informações e comprar a sua camisa também. Você tem um desconto, só chegar e entrar em contato com a Coelho Esportes. Esse vídeo, galera, também ele é patrocinado aí pela Sistembra. A Sistembra trabalha com automação comercial. Se você é meu amigo e minha amiga comerciante, você é comerciante, trabalha no comércio, a Sistembra te dá aí aquela automação comercial que você precisa, principalmente dentro do seu negócio. Então entre em contato com a Sistembra para mais informações. O telefone está na tela aí para vocês. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte. Ontem o Remo conseguiu o acesso, o tão sonhado acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos algumas pessoas falando, né, algumas declarações, e o Papelim, o Sérgio Papelim, deu uma declaração que eu achei interessante e eu acho que eu tenho que comentar isso aqui com vocês. Ele falou que o Clube do Remo, se o Clube do Remo quiser brigar pelo acesso para a Série A no ano que vem, quiser subir para a Série A, ele tá dentro, ele fica no Remo. Ele foi questionado justamente por isso, se ele fica pro ano que vem. Se o Remo não quiser ficar, se o Remo quiser ficar nessa de que vamos montar um time para permanecer, para só jogar, para ficar esse ano, se consolidar, como é aquele velho papo, aquele papo que não existe, né? Ah, vamos ficar na Série B do Campeonato Brasileiro, pra gente ficar se reestruturando. Aquele papo de fracassado, de Ian, de isso. Esses caras fracassados aí, né? Que tiveram no Remo. Bentes, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele também. Então esse papo aí de incompetente. Papelinho não falou sobre isso. Falou que se o Remo quiser o acesso, ele fica. Que ele vai tentar ajudar o Remo a subir pra Série A do Campeonato Brasileiro. Isso me faz lembrar o seguinte, e me faz pensar numas situações. A primeira, será que o Papelinho foi o responsável por montar esse elenco total no Remo? Será que não teve interferência de empresário? Empresário, por exemplo, que empresaria o Kelvin e o João Afonso, por exemplo? É só um questionamento que eu faço. E o seguinte, será que internamente a diretoria do Remo não já estava comentando, né, o presidente do Remo, junto com algumas pessoas, já não estavam comentando sobre o Remo na Série B do ano que vem, qual era o principal objetivo? Isso aí caiu nos ouvidos do Papelim e ele ficou, óbvio, chateado, né, indignado, porque, pô, o cara tá no Remo, ele veio pro Remo por um único propósito, levar o Remo pra Série A do Campeonato Brasileiro. Um degrau ele já conseguiu, que é subir o degrau pra Série B, e agora ele quer trabalhar. E o que eu entendi foi isso nessa declaração do Papelim, que ele quer tranquilidade para trabalhar, que ele tem autonomia para trabalhar. E eu acho que ele não teve toda essa autonomia que as pessoas falam aí, não. Pelo que eu já ouvi de declarações do Papelim, principalmente essa última, eu não sei se de fato ele foi o responsável por 100% desse elenco. Isso é algo que a gente poderia até conversar aqui. Mas gostei da declaração. Acho que é por aí mesmo. Se o Remo não quiser ano que vem subir para a Série A, a gente já sabe que o Papelinho não vai ficar. Mas aí tá outro questionamento também. Será que isso não é só papo dele? Ele falou sobre jogador ruim no início da temporada. Quando chegou no Remo, a gente subiu com o Ribamar e Kelvin no elenco. Com o Curuá no elenco. Ah, mas eles jogaram muito ontem, Wayne. Né? O Kelvin jogou muito. Sim.
Digamos que o Kelvin ontem foi o Messi. Digamos que o Curuá foi o Busquets no meio de campo do Remo. Um jogo só faz com que esses caras não tenham que ficar pro ano que vem. Porque eu vi gente falando que o Curuá tem que ficar pro ano que vem, hein? É. Aí o Curuá fica. Aí já fica o João Afonso também. E a gente cai pra Série C de novo. É assim. Foi fácil subir pra Série B? Foi fácil. Foram só 3 anos na Série C. Foi fácil pra caramba subir pra Série B. Então a gente joga fora de novo e vamos cair pra Série C de novo. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos pensar com isso aqui, ó. Não é com isso aqui, não. É com isso aqui, ó. Vamos pensar com a cabeça, tá bom? A gente tá aqui justamente pra não deixar essa euforia tomar conta do cérebro de vocês, tá? Bom, antes da gente falar aí sobre os jogadores e também o nosso querido Homer Simpson, eu quero falar aqui sobre a Bet Nacional. Você já se cadastrou na Bet Nacional? Ainda não? Clica agora aqui no primeiro comentário fixado. Lá você vai encontrar as melhores odds do mercado para você fazer sua fezinha. A Bet Nacional, que também patrocina o Clube do Remo, patrocina aqui também o Legado Zulino. E você pode aí se cadastrar na Bet Nacional. Clica agora aqui, primeiro comentário fixado, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, tá bom? Galera, é o seguinte. Bora conversar um pouquinho aqui sobre o Bentes, antes da gente ir para os jogadores. Ontem, depois do acesso, o senhor Fábio Osório Bentes deu uma entrevista pro amigo dele, né? Amigão aí, o best friend, né? O parça dele, o Abner. E aí falou, né? Aquelas groselhas, aquelas abobrinhas que ele sempre fala, mas uma coisa me chamou a atenção. Ele disse que teve um pouquinho de participação. Eu entendi que ele quis dizer que ele deu dinheiro, né? Teve gente que falou, que inclusive o Fábio Bentes participou do bicho aí para esses jogadores. E ele fala isso com orgulho, né? Eu falaria isso com vergonha. E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando você chega no nível que você tem que dar bicho para jogador, para que ele consiga os objetivos, significa que você falhou no processo. Que você não tem mais outra alternativa a não ser oferecer premiação de dinheiro para jogador. Tô certo ou tô errado? Se eu tiver errado, você aí me corrige. O planejamento do Remo, se tivesse dado certo totalmente, como a galera tá falando aí, que deu certo, eu acho que o Remo não teria que ficar pagando bichos e humilhando para jogador jogar pra caramba, não. O jogador deveria jogar pela profissão e pelo que foi contratado. Se de fato os jogadores que o Remo contratou fossem bons jogadores mesmo. E ele falou, né, sobre a contribuição. Primeiramente, Fábio Mendes, a única contribuição que você daria pro Remo era você chegar amanhã, renuncio à presidência do Condel, vou me afastar do Remo. Isso aí seria uma contribuição, assim, absurda. Porque se você olhar no espelho, o seu reflexo é o fracasso. Você é um perdedor, Fábio Mendes. Não vem querer sentar ali na janela, não vem querer se apoiar no que o Santana conquistou, porque se o Remo subiu, 90% é o Rodrigo Santana. 95%. Que foi ele que conseguiu consertar a merda que você ajudou a fazer. Porque nada me tira da cabeça que o Fábio Mendes tem participação nesse futebol do Remo aí. Porque as contratações foram basicamente os mesmos critérios que foram nos últimos anos que ele era presidente. E agora ele vem aparece aí como pai da criança. Sem vergonha, né, gente? Isso pra mim se chama sem vergonhice. Porque se ele fosse macho mesmo, como ele ontem apareceu, ele deveria ter aparecido quando o Remo tava mal. Quando o Remo tava brigando pra não cair. Ele deveria não ter trancado a sede como ele trancou. E ter se escondido. Pra poder ter aquele malabarismo lá dos votos. E as contas dele ser aprovada. Você não deveria nem aparecer mais, Fábio Mendes. Você, no ostracismo, você ali, encolhido, é a melhor coisa do mundo. A sua presença faz mal para a instituição. Você faz mal para o Remo. E o acesso desse ano comprova isso. Ah, mas ele colaborou financeiramente. Se ele tivesse dado 7 milhões, 20 milhões, não pagaria metade das humilhações que ele fez a gente passar e principalmente o tanto que ele apequenou a instituição. Espero que o Tonhão agora, com a Série B novamente, ele consiga levar o Remo a um patamar que a gente quer que o Remo fique. Que é um patamar de alto.
Não patamar que esse fracassado aí sempre quis colocar, que tem que se reestruturar em Série B. Fortaleza ficou quantos anos na Série B se reestruturando? Fortaleza subiu da Série C pra Série B e da Série B ele já foi pra A. Ele tá se reestruturando, se reestruturou na Série A do Campeonato Brasileiro. É lá que o Remo tem que se reestruturar, não em porra de Série B. Essa coisa de fracassado, é papo de perdedor. Isso é uma coisa que o Fábio Bentes é, um perdedor, um fracassado. Bora falar agora aqui, né, sobre os jogadores. Porque o clube do Remo, mais uma vez, ontem conquistou o tão sonhado acesso. Mas o campeonato ainda não acabou. O Remo vai enfrentar aí a equipe do Botafogo da Paraíba no sábado. Aliás, todos os jogos no mesmo horário, né? Os 4 jogos do quadrangular no mesmo horário, às 17h30 no sábado. O Remo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba lá dentro. Se o Remo ganhar, o Remo tem que torcer para o Volta Redonda não vencer a equipe do São Bernardo. Se o Remo empatar, o Remo tem que torcer para o Volta Redonda perder para o São Bernardo. Na minha opinião, tá difícil do Remo conquistar essa vaga na final. Por quê? Porque o Volta Redonda quer o mesmo objetivo do Remo, chegar à final da Série C. E o São Bernardo, assim como o Botafogo da Paraíba, não querem mais nada, gente. Eles não querem mais nada. Eles vão jogar mesmo. E o Remo tem uma desvantagem. O Remo tem um gol a menos que o Volta Redonda. O Remo pode ir para a final se, por exemplo, o Remo vencer o Botafogo da Paraíba por 2-0 e o Volta Redonda vencer por 1-0. Porque o Remo fica com um gol a mais de pró. Um gol pró a mais, e isso é um requisito ali que faz com que as equipes tenham um desempate. Então o número de gols do Remo seria um gol a mais. Aí o Remo iria para a final. 2-0 para o Remo e 1-0 para o Volta Redonda. O Remo iria para a final da Série C do Campeonato Brasileiro. E isso não acabou ainda, né? Série C. Ela pode acabar no domingo. Mas, no sábado, quer dizer. Mas temos que falar dos jogadores. Por quê? Nós temos que começar a pensar no planejamento do ano que vem. A Série C, querendo ou não, acaba agora nesse final de semana. E a diretoria do Remo e a gente temos que pensar sim no planejamento do ano que vem. Wenny, quem você ficaria pro ano que vem dos jogadores que estão aí? Eu fiquei pensando bem. Eu falaria óbvio para vocês. 5 jogadores. Só que não seria melhor a gente ficar com uns 8, 9 desses jogadores aí que podem ser úteis para o ano que vem, fazer um contrato com boa parte deles até o Parazão, até o final do Parazão, e depois, caso eles forem bem, né, forem confirmarem seu crescimento, aí a gente renova para a Série B, do que a gente mandar boa parte desses jogadores embora, por exemplo, mandar o Kelvin Ribamar embora, e aí traz outro Kelvin Ribamar. Eu acho que o Kelvin Ribamar tem que ser mandado embora, tá, os dois, minha opinião. Não tô nem entrando nesse mérito, mas você não acha que seria mais interessante fazer isso? E aí você fica com 8 a 10 jogadores e traz mais 10 jogadores de nível de Série B, que estão jogando a Série B, bem a Série B, para poder jogar esse primeiro semestre no Remo, e depois você reforça o time, porque o Remo vai ter que reforçar, vai ter que gastar dinheiro no meio da temporada ali com jogadores, vai ter que trazer jogadores. Isso aí de fato porque infelizmente o nosso campeonato paraense ele é um nível muito fraco, muito abaixo. E não dá para o Remo levar esse campeonato como padrão, como um parâmetro para jogar uma Série B. Então, na minha opinião, seria interessante o Remo fazer isso. Selecionava ali de 8 a 10 jogadores, que eu acho que tem nesse time aí que subiu. E boa parte desses jogadores contrato até o meio do ano, até o início da Série B, ali, né, até o final dos estaduais. E aí, se o cara for bem, se o cara tiver um bom desempenho, aí renova com o cara até o final do ano. Se o cara não for bem, aí acabou o contrato dele, manda embora. Se o cara não quiser essas condições para renovar, não renova, gente. Porque vai fazer o que fez esse ano. Vai contratar jogador com contrato até o final da competição. Aí o cara não vai bem, vai ficar fazendo número, vai ficar tendo um gasto grande com esse cara no elenco, porque não é barato. Não são jogadores baratos. Na minha opinião, o Remo tem que pensar nesse tipo de planejamento. Mas a gente vai conversar muito durante a semana sobre isso. Eu vou citar aqui 3 jogadores que tem que ficar para o ano que vem. Esses daí, o Remo não pode perder. Porque, na minha opinião, é muito difícil encontrar jogadores com essas características. O lateral direito, Diogo Batista. Muito bom lateral, na minha opinião, o melhor lateral da Série B, da Série C, né? Jaderson, esse aí tem que ficar para o ano que vem também. São jogadores insubstituíveis. E o Pedro Vitor. Um atacante como o Pedro Vitor hoje é muito difícil de encontrar na competição. E ele, assim, na Série C, ele estava
sendo perdido ali na Série C, que ele é um jogador de nível de Série B. Esses 3 que eu falei, tenho certeza que serão titulares no Remo no ano que vem. Ah, Wayne, por que você não falou do Pavani? Pavani, na minha opinião, tem que ficar, mas ele já vai ficar. Por isso que eu não estou falando dele. Ele já vai ficar para o ano que vem. O contrato do Pavani será renovado e ele vai ficar na Série B do ano que vem. Eu estou falando dos jogadores ali que podem deixar o Remo. Esses 3 que eu falei são contratos de empréstimo. O Diogo Batista pertence ao Coritiba. O Jadson, se eu não me engano, pertence ao Sport Recife. E o Pedro Vitor pertence ao Fortaleza. São 3 jogadores com contrato de empréstimo. Então o Remo tem que pensar nesses jogadores pro ano que vem. Esses jogadores têm que ser prioridade pro ano que vem. Porque eles jogam uma Série B tranquilo, esses 3 aí. Jogam no time titular do Remo tranquilo. Só que assim, o Remo tem que trazer jogadores para ser ali também reforços. Eu vou daqui pra frente assistir os jogos da Série B. Eu tava assistindo agora há pouco. Avaí, Guarani, né? O centroavante do Guarani eu acho muito bom jogador, o Caio Dantas, muito bom jogador. Seria um nome assim que eu pensaria pro ano que vem pra Série B, porque ele é um cara goleador. Então, eu vou assistir muito a Série B agora, justamente pra gente conversar, né, aqui sobre esses jogadores. E eu quero também ajudar a diretoria do Remo. A minha função aqui também é ajudar. Não quero que vocês escutem tudo que eu falo, mas tem muita coisa que eu falo aqui que é aproveitável, pô. Então, assim, é melhor vocês me escutarem que eu acerto mais do que o Fábio Mendes. Isso aí é certeza absoluta. Absoluta. Eu tenho certeza absoluta que eu acerto mais que o Fábio Mendes. Isso aí não tenha dúvidas. Você que tá em casa acerta mais que o Fábio Mendes. Então, gente, é isso, tá? Não podemos ainda deixar com que o campeonato, aquele pensamento de campeonato acabou, ainda não acabou. O Remo ainda tá disputando ainda, né, a possibilidade de disputar a final da Série C. E vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue chegar na final. Até o próximo vídeo. Tchau.